Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7. O capítulo 7 do nosso livro, ele fala das ligações químicas e mudança de estados físicos, certo? Vocês viram que a formação do átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, mas o átomo, sempre a tendência dele é formar moléculas, né? Então, as diversas moléculas que existem, quais são os tipos de ligações que esses átomos estabelecem uns com os outros, como essas ligações para formar as diversas substâncias que nós temos. Quais são os tipos de ligações possíveis e como se estabelecem essas ligações, certo? É importante a gente lembrar que os gases nobres da tabela periódica são gases que, na sua última camada, que é a camada de valência, e com o tempo no processo dessa aula eu vou explicando cada coisa, na natureza, eles sempre vão se encontrar isolados, né? Sem se unir com nenhum outro átomo, certo? Nem para formar íon, nem para formar nenhum tipo de molécula, né? E nenhuma ligação. Por quê? Porque essa estabilidade dessa última camada é que dá a ele a condição de não precisar, entre aspas, se unir a outras moléculas. Por isso que são denominados gases nobres, né? Se fosse, não precisa se agregar a outros. Então, essa condição de gás nobre, na última camada dele, nós temos a camada de valência de 2 ou de 2 elétrons, que é o caso do hélio, que mantém a estabilidade atômica, ou de 8 elétrons, que são os outros gases depois do hélio. Se você for ver lá a colunazinha dos gases nobres na nossa tabela periódica. Os outros átomos da tabela periódica, por não ter essa característica, certo? Então, ele precisa adquirir essa estabilidade com a união, formando união de quê? De átomo em átomo e formando as ligações iônicas, as ligações covalentes, certo? E assim eles vão se unindo com o objetivo de manter sua estabilidade, né? Não ficar instável, manter uma estabilidade, certo? E na natureza, eles são encontrados nessas formas estáveis e com essa estabilidade, certo? Então, vamos lá. O primeiro tipo que se aborda no livro de vocês, ele fala da ligação iônica, né? O que é a ligação iônica, certo? A ligação iônica, ela é feita de um metal com um não metal, certo? Ou seja, é um átomo de metal com um átomo de não metal, certo? Na tabela periódica vocês vão se localizando. Por isso que eu disse, é interessante, pessoal, vocês fazerem a tabela periódica, botarem aí na parede de vocês. Por quê? Porque toda a química vai se dar sua continuidade a partir do átomo. Então, entender aquilo ali é muito importante para entender o que vem depois, certo? Então, existe na tabela periódica os elementos que são o quê? Metais e os não metais, certo? Então, na ligação iônica, é justamente a ligação em que se estabelece um metal com um não metal, ou com o hidrogênio, certo? Também pode ser. Veja como essa ligação se estabelece. Essa ligação, para poder eles terem na sua camada de valência a estabilidade que é preciso ter, o metal, ele doa elétron para o não metal, certo?
Na camada de valência ou última camada eletrônica, nós vamos ter 1, 2 ou 3 elétrons para os metais. Então, o metal, o elemento que for metal, vai doar elétron para o não metal, certo? E nessa doação de elétrons, o elemento que doa, ele vai virar o quê? Um cátion positivo, porque ele doa elétron e ele vai ficar com um número de prótons maior do que o número de nêutrons. Então, ele vai virar um cátion, ele vai ficar positivo. E o que recebe o elétron, né, que é o não metal, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar um ânion. Por quê? Porque ele vai receber o elétron. Então, não há o quê? Há uma doação de elétron para manter a estabilidade, certo? Se na última camada de um metal tem entre 2 a 3 elétrons, então é sinal que se num átomo qualquer metálico ele tiver um elétron na sua última camada, vai ser doado esse elétron para um outro átomo que necessita desse elétron e vai formar um íon. Vamos dar um exemplo desse tipo de ligação. Eu vou mostrar aqui no livro, que o livro está falando do sódio e do cloro, né? Do cloreto de sódio, que é nosso sal de cozinha. O que é que acontece no cloreto de sódio, certo? Existe o quê? O átomo de sódio, certo? Que está aqui a sua última camada, demonstrando aqui que nessa última camada tem apenas um elétron nesse átomo. E existe o cloro, certo? Que tem 7 elétrons na sua última camada e necessita de um elétron. Quando eles se unem, certo? O que é que se estabelece? Esse átomo de sódio aqui, ele doa esse elétron para o cloro. Então, o cloro fica estável com 8 na sua última camada e o cloro fica estável com 8, que tinha 7, ficou com 8. E quando ele doou esse elétron para cá, certo? O sódio também ficou estável porque na sua camada de valência ficou 8, certo? Então, houve o quê? A doação de elétrons para todos os dois ficarem em instabilidade e assim formar o quê? O nosso cloreto de sódio, que é nosso sal de cozinha. Então, cada átomo que compõe o cloreto de sódio é o quê? É formado por um tipo de ligação iônica, ok? Ou cada molécula que compõe aquele composto, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, é formado por uma ligação iônica, certo? Ok? Entenderam? Então, vamos lá as características. Há o quê? A doação de elétrons, certo? Formando íons. Isso é característica dessa ligação. O objetivo é formar íons através da doação de elétrons, certo? Ok? Tá bom? Essas são as características principais de uma ligação iônica. O nome já está dizendo íons, formar íons, certo? Ok? Através da doação de elétrons. E pode ser de 1, 2 ou 3 elétrons, mas vai acontecer uma doação de 1 ou 2 ou 3 elétrons. Depende do quê? Dessa ligação, de qual tipo de ligação, quais são os elementos que vão estar se ligando, a necessidade de cada um, tá bom? Ok? Entendeu? Então, é de quê? Quais são os elementos que podem se ligar? Metal a não metal, certo? Metal e ametal, a não metal, tipo de elemento metal com não metal, e se estabelece ligações iônicas, ok, pessoal? Então, a próxima ligação que eu vou falar para vocês é a ligação covalente, certo? O objetivo da ligação covalente não é formar um íon, certo? Não é estabelecer íon, e sim formar moléculas, certo?
Por exemplo, vamos lá, professora, com a molécula de oxigênio, né? O que é o oxigênio? Oxigênio é 2 átomos de oxigênio que se unem e formam o oxigênio, o gás oxigênio, certo? Outra, a molécula da água, né?